Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago. Bom dia. Bom dia para você que está nos acompanhando. Bom, Elivaldo, nós tivemos ontem a sessão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que avaliou o pedido de habeas corpus e negou, a concessão do habeas corpus à vereadora Tatiana Medeiros. A gente falou no início dessa edição desse assunto. Vamos trazer agora a questão do placar e como foram os votos dos componentes da corte. Nos coloca aí, por favor, a cartela. Votaram contra o habeas corpus Elivaldo Barbosa, o presidente, desembargador Sebastião, a juíza Maria Luísa de Moura, o juiz federal Nazareno Reis, o desembargador Ricardo Gentil Eulálio e o juiz Edson Alves. O desembargador Ricardo Gentil, inclusive, deu uma declaração assim muito forte, né, Elivaldo, dizendo que o crime organizado não pode chegar a adentrar a justiça eleitoral. Foi muito duro no voto que deu em reafirmar a posição dele, que já tinha dado algumas declarações mesmo antes, quando indagado por jornalistas sobre, por exemplo, o posicionamento da Justiça, da Câmara Municipal. Então já dava toda a indicação para a posição do juiz corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Ricardo Gentil Eulálio. E nós tivemos aí como votos favoráveis à concessão do habeas corpus 2 julgadores, que são o juiz José Maria de Araújo Costa, o relator, e o juiz Daniel de Souza Alves. Esses votaram favoráveis à concessão, mas foram votos vencidos, Elivaldo Barbosa. Aí tem uma curiosidade, né? Esses 2 membros hoje da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, eles são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lembrando que Tatiana Medeiros é advogada. É verdade, coincidência ou não, mas isso é fato. Bom, mas eu diria até, Tiago, que foi um resultado previsível. Não havia, claro que os magistrados, os integrantes do colegiado, fundamentam seus votos, suas opiniões na lei. A justiça se fundamenta na lei, nos fatos associados ao que prevê a legislação. Mas a gente percebe claramente, por cada passo que é dado em torno da investigação, das operações policiais que são feitas e desenvolvidas aqui em Teresina, que deixa a vereadora numa situação extremamente complicada. E ontem foi confirmada a manutenção da prisão, até mesmo o voto do relator. Se você observar o voto escrito já lá no relator, o doutor Zé Maria Costa Araújo, ele foi bem claro. Ele não simplesmente declarou ali que a prisão deveria ser relaxada por ser relaxada. Na verdade, ele fundamentou a manifestação confirmando os crimes, irregularidades na captação ilícita de sufrágio, no envolvimento com facção criminosa. Ou seja, ele condenou todos esses fatos, reconhecendo a suspensão do mandato por ordem judicial da vereadora Tatiana Medeiros e, no final, na concessão da liberdade, condicionada a uma série de fatores, como, por exemplo, a utilização de mecanismo eletrônico de monitoramento, a tornozeleira, a permanência no domicílio em Teresina, à noite na residência, e tendo que prestar, eu diria assim, informações periodicamente à autoridade judicial. Ou seja, era como se fosse uma prisão domiciliar, ficaria ali livre, ainda com o mandato suspenso na Câmara Municipal de Teresina, uma série de condicionantes, mas permitiu, como ele fundamentou, em preceitos da Constituição e também do Código Penal, permitindo o relaxamento da prisão, ou seja, a detenção, onde hoje a vereadora está no Estado-Maior do Quartel-Geral da Polícia Militar. Bom, esse é o fato já consumado, até que a defesa recorra, protocole o recurso e tente relaxar a prisão através de outras instâncias do Poder Judiciário, ou da Justiça Eleitoral, com os embargos de declaração, se couber esse tipo de manifestação da Justiça Eleitoral, ou outro tipo de recurso. Mas a defesa da vereadora Tatiana já está trabalhando, inclusive, esse recurso para permitir, quem sabe, o relaxamento da prisão. O fato aconteceu, Tatiana Medeiros, a vereadora, permanece presa na Polícia Militar do Piauí. A consequência política desse fato: o PSB, através do Diretório Municipal, da assessoria jurídica do Diretório Municipal do PSB, protocola daqui a pouco, na Câmara Municipal de Teresina,
um pedido para que o suplente assuma o mandato na Câmara Municipal. O próprio partido vai provocar isso agora. Até agora o partido estava aguardando, tomou a providência de afastar a vereadora, antes mesmo da operação policial, da direção da Executiva Municipal, do cargo de secretária-geral da Executiva Municipal do PSB, mas com relação a esse fato, o PSB aguardava ali, ficava no compasso de espera. A Câmara Municipal não tomou nenhuma atitude, fez uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, que pelas declarações e repercussões não se considera apto a dar a responder essa consulta por se tratar de um fato concreto, ali um fato real, seria uma antecipação de julgamento, muito embora essa resposta tenha sido negada pelo Procurador-Geral da Câmara ontem, o Pedro Ricardo Couto, doutor Pedro Ricardo Couto, afirmando que a consulta foi feita com base em situação abstrata e não de fato concreto. Mas o fato é que os magistrados, o TRE, a Justiça Eleitoral, transfere para a Câmara a providência. E a Câmara até agora não tomou nenhuma providência, afirmando que o caso é omisso no regimento interno, pois o partido ao qual a vereadora é filiada já vai pedir hoje, formalizar o pedido para que o suplente assuma. O mandato é do partido, a vereadora está afastada judicialmente. O partido entende, através desse pedido, que o mandato não pode ficar sem ocupação. Então o suplente assuma, mesmo a situação ainda não tendo se transformado em ação judicial, em julgamento, mas o fato é que não há mandato hoje em exercício do PSB, mandato conquistado na urna com Tatiana Medeiros, mas que tem lá os suplentes da legenda. Se ela está afastada, o partido alega que, sendo a parlamentar afastada, o suplente deve imediatamente assumir o mandato. Essa é a defesa. Vamos aguardar, então, protocolado o pedido, a manifestação da Câmara Municipal. Aliás, Elivaldo, ontem nós tivemos outro desdobramento a respeito desse caso, que foi o cumprimento de 3 ordens da Justiça de afastamento de assessores ligados a Tatiana Medeiros, lá das instalações da Câmara Municipal de Teresina, e foram desligados. 3 assessores, inclusive o padrasto dela, Elivaldo, que estava lotado no gabinete da presidência. É verdade. No gabinete da presidência da Câmara Municipal, exercida pelo vereador Enzo Samuel, mas na entrevista coletiva concedida pelo Procurador-Geral da Câmara, Pedro Ricardo Couto, jornalistas perguntaram sobre esse detalhe, né? São indicações ou pessoas ligadas à vereadora Tatiana Medeiros e lotadas no gabinete da presidência da casa. Segundo o procurador, isso é normal na Câmara Municipal, ou seja, o gabinete da presidência é como se fosse assim, um abrigo para indicações políticas de vários parlamentares. Então, não só indicações de Tatiana Medeiros, mas de outros parlamentares, tem também cargos comissionados ocupados com indicação lá na presidência da casa. O fato é que a Polícia Militar fez a operação, determinou o afastamento dos servidores. Federal, no caso. Da Polícia Federal, determinou a operação da Polícia Federal o afastamento dos servidores e proibiu qualquer tipo de ligação ou de permanência dos 3 lá na Câmara Municipal de Teresina. O prefeito Silvio Mendes, ele prorrogou o decreto de emergência na área da saúde, Elivaldo. É verdade, Tiago. O prefeito expediu o decreto logo no início, ali após a posse, e agora prorroga por entender a prefeitura que não há tempo ainda, não houve tempo suficiente para contornar a enorme crise que a saúde enfrenta na cidade de Teresina. Principalmente o funcionamento das unidades básicas, das unidades de pronto atendimento e até mesmo dos hospitais, como principal referência, o HUT. Além de um custo elevado, a gestão ainda encontra caminhos para dotar a rede municipal de saúde de condições mínimas de atendimento à população. E aí, o decreto ele abre algumas possibilidades, né, Elivaldo, de contratações emergenciais, inclusive para suprir as necessidades consideradas mais básicas. Portanto, a Prefeitura tem aí mais 3 meses para fazer essas contratações que favoreçam aí a publicação no Diário Oficial aqui do município de Teresina, confirmando legalmente a expedição deste decreto. E, Elivaldo, o deputado federal Júlio Arcoverde falou sobre como o Progressistas está tratando e articulando essas chapas proporcionais para 2026. A gente fala muito aqui nas articulações governistas sobre chapinha ou 2 chapas no máximo de candidatos a deputado federal e estadual para 2026. E a oposição, a principal legenda da oposição no estado do Piauí?
Ontem, o deputado Júlio Arcoverde falou a Lívia Pessoa sobre essa estratégia que já está em fase de elaboração com vistas a preparar chapas competitivas para a disputa eleitoral do próximo ano. Veja o que disse o parlamentar. Nossa chapa de estadual vai ser uma chapa muito competitiva. A gente conseguiu montar uma chapa muito boa, até atrativa para aqueles que não tiveram acomodação na base do governo. E a chapa de federal nós estamos acabando de finalizar, junto com o deputado Átila. Nós já temos a candidatura da Samanta, vamos ter outras candidaturas que vão surgir. Aí eu fiz um convite ao secretário de Educação, Ismael, que possa ser candidato a federal. E tem outras participações de outras pessoas na região de Picos, na região de Parnaíba, que vão compor com a gente essa chapa. Nós temos o Samuel, filho do Jeová, como candidato. Nós temos um leque de candidatos fortes a deputado estadual, dentro de uma faixa de 25 a 28 mil votos, que isso torna a chapa muito atrativa. Samuel, no caso, pela União Brasil ou pelo Progressista? Pela federação. Nós vamos anunciar na próxima semana. A federação vai sair, estou só esperando alguns detalhes. Claro que a semana é uma semana esvaziada lá em Brasília, por conta da Semana Santa. A gente está até fazendo pelo sistema, pelo Infolega, a votação. Mas eu acredito que daqui a uns 15 dias nós vamos com a formalização dessa federação. Vão ser mais de 114 deputados e 14 senadores, formando, junto com o PSD, a maior bancada do Senado. Então, 2 pontos aí de destaque, Elivaldo. O deputado Júlio Arcoverde já dando como certa a Federação Progressistas União Brasil e lançando aí alguns nomes competitivos na visão dele para a eleição de deputado estadual e federal, ele falando de Samuel Alencar, que foi eleito no ano passado vereador de Teresina. Correto, para a chapa de deputados estaduais, a vereadora Samanta Cavalca para a federal e o vereador Ismael Silva, atual secretário de Educação do município, tem inclusive mostrado aí possibilidade real de disputar ou de reforçar a chapa do Progressistas para a Câmara Federal. O Progressistas tem hoje 2 deputados federais, Júlio Arcoverde e Átila Filho, e eles têm essa missão de conseguir formar uma chapa competitiva para manter a bancada na Câmara e sonhar até com a possibilidade de ampliação dessa bancada federal através do estado do Piauí. No âmbito estadual, a situação ela ficou mais complicada com saídas de parlamentares que estão deixando a legenda, 3 dos 7 que foram eleitos pelo Progressistas, elegeu a 3ª maior bancada na Assembleia Legislativa em 2022, e o esforço agora é de recompor essa chapa de forma competitiva, para, sendo um partido de referência na oposição, conseguir também, pelo menos, manter a bancada no Parlamento Estadual. Enquanto isso, MDB e PSD também alinham estratégias, Elivaldo. Olha, Tiago, ontem só não foi convenção porque não era esse o propósito. E até legalmente isso não pode acontecer. Mas os quadros estavam lá. Agora, a decisão política ontem foi tomada, Tiago. Não tem volta. Ontem, numa reunião de dirigentes e lideranças políticas dos 2 partidos, MDB e PSD, bateram o martelo. A chamada Aliança Cruzada, que em 2022 elegeu 9 deputados estaduais pelo MDB e 3 federais pelo PSD, será mantida para 2026. Aí você percebe na frente da mesa, na cabeceira da mesa, o deputado Júlio César, presidente estadual do PSD, e o senador Marcelo Castro, presidente estadual do MDB. Selaram essa aliança até no formato. O MDB fica com a chapa estadual, o PSD fica com a chapa federal. E é essa a estratégia das 2 legendas. Agora, chamou também a atenção, segundo informações de bastidores desse encontro aí, que também foram acertados compromissos majoritários. Para o Senado, os 2 partidos decidiram alinhar apoio a Júlio César e Marcelo Castro como candidatos dessa coalizão governista para o Senado Federal, porque aí surge até aquela história, mas tem lideranças do deputado Júlio César, que votam em Júlio César e no senador Ciro Nogueira. Da mesma forma, Marcelo Castro, lideranças que votam no senador Marcelo Castro e votam também em Ciro Nogueira. Bom, isso vai acontecer, não tem quem impeça esse fenômeno, não tem como impedir. Agora, os compromissos partidários são para chapa fechada. Marcelo Castro e Júlio César para o Senado nas 2 vagas da chapa governista. E será que será mesmo essa chapa na base governista? É o que pleiteia essa coalizão forte, formada de 2 grandes partidos, que além das vagas para o Senado que pleiteia, também bate o martelo no interesse de manter ou no compromisso
de manter Temístocles Filho na vice de Rafael Fonteles. Então, veja só, essa aliança partidária, PSD e MDB, que é só 3 vagas na chapa majoritária. Só isso. Só isso. Elivaldo Barbosa, agora hoje pela manhã nos chamou a atenção quando chegou a exoneração publicada no Diário Oficial do Estado do secretário da Justiça, Coronel Carlos Augusto. Está exonerado da função de secretário e vai voltar à Assembleia Legislativa. O que aconteceu, Elivaldo? Amanhã de hoje amanheceu assim na política. O Coronel Carlos Augusto deixa o primeiro escalão do governo do Estado. Participou ontem, inclusive, da reunião PSD, MDB, você viu aí na foto. Não, na verdade, isso acontece muito com parlamentares que ocupam cargos em escalões superiores, o governo do Estado, prefeituras, o governo federal. Deixam ali rapidamente a função que ocupa para alguma missão rápida no parlamento. E foi o que aconteceu com o deputado estadual Coronel Carlos Augusto, do MDB. Deixou, foi exonerado para voltar à Assembleia, onde apresentou projetos de lei de sua autoria dentro do Pacto pela Ordem, que começa a ser examinado hoje na Assembleia, na Comissão de Constituição e Justiça. 3 projetos de lei são de autoria do deputado Carlos Augusto, e ele fez questão de apresentar pessoalmente. E um outro fator, um requerimento de autoria também do parlamentar, que prevê uma sessão especial, Tiago, para comemorar 190 anos da Polícia Militar do Piauí. E ele fez questão de apresentar esse requerimento pessoalmente, porque ele me relatou agora há pouco, eu até desconhecia essa situação. O Coronel Carlos Augusto é o único parlamentar com origem na Polícia Militar nos 190 anos da corporação. Nunca um deputado estadual foi da Polícia Militar, foi o que informou o Coronel Carlos Augusto. A Câmara Municipal de Teresina, vários militares já foram vereadores. Verdade. Na Câmara Federal, Fábio Abreu é suplente de deputado federal, mas já foi deputado federal 2 vezes. Verdade. E ele como capitão da Polícia Militar do Piauí. Agora, na Assembleia, segundo o Coronel Carlos Augusto, nunca um militar foi deputado estadual. Por isso, ele tem essa missão de representar a PM no parlamento da capital, apresentou o requerimento, vai ser aprovado seguramente, e ele vai fazer questão de, no dia da sessão, não só participar, como também solicitar que ele comande, presida, né? Aquela sessão Presidir a sessão. E tem também uma busca aí por investimentos, né, Elivaldo? Agora, hoje, tanto é, Tiago, que ele já retornou ao cargo, que hoje ele está em Brasília, na companhia do governador Rafael Fonteles, para uma audiência do Ministério da Justiça. Hoje, o governador e o secretário Carlos Augusto, agora secretário Carlos Augusto de Justiça, apresentarão um projeto ao Ministério da Justiça que prevê a construção de uma penitenciária feminina naquele complexo de Altos da Major César, né? Por quê? A atual penitenciária feminina, a que funciona aqui, onde era ali a casa de custódia, ela está muito pequena, acanhada, não atende às necessidades do sistema prisional. Tem capacidade para 50 detentas e abriga hoje mais de 200. Então está totalmente defasada. Por esta razão é que o governo já tem o projeto, agora faltam os recursos. Por esta razão, o secretário Carlos Augusto e o governador Rafael Fonteles estarão daqui a pouco no Ministério da Justiça tentando buscar esse apoio da União. É isso, Elivaldo? É isso, Tiago. Muito obrigado, Elivaldo Barbosa, pela participação. Amanhã tem mais. Bom dia. Olha, uma última informação, a Polícia Rodoviária Federal acaba de confirmar um acidente na BR-343 no trecho urbano aqui de Teresina. Nas imagens é possível ver uma motocicleta na pista e pelo menos 2 corpos na BR-343. A Polícia Rodoviária Federal não divulgou mais detalhes sobre o ocorrido e nós estamos, claro, apurando tudo e a qualquer momento dentro do cidadeverde.com e ao longo da nossa programação na TV Cidade Verde, você vai ter mais informações. Você percebe aí a pista ali bloqueada, né, por conta do que ainda se encontra lá na rodovia, tanto a motocicleta como corpos ao chão, a imagem realmente é forte, a gente está preservando você, mas confirmadas 2 mortes no trecho urbano da BR-343, sentido Teresina Altos. Tiago, sim. Só mais uma última informação. Pois não, Elivaldo. Inclusive foi abordagem nossa aqui no Ponto de Vista, dissemos que a Câmara Municipal de Teresina ainda não havia se pronunciado em relação ao caso Tatiana Medeiros. Sim. E é fato isso. Coincidência ou não, recebemos agora aqui a informação que a mesa diretora da Câmara Municipal de Teresina convoca para daqui a pouco, às 10 horas, no plenarinho da Câmara, uma entrevista coletiva sobre o caso. Olha aí, você vai acompanhar no Jornal do Piauí, no cidadeverde.com e amanhã toda a repercussão aqui no Notícia.